Eu estava ali, vivendo a rotina que muitos acham perfeita. A vida de casada com um homem bem-sucedido e a carreira que sempre sonhei. Mas foi quando menos esperava que descobri algo que mudaria tudo. Enquanto eu me dedicava aos plantões intermináveis no hospital, Pietro, meu marido, estava em casa, com ela. A amante que, incrivelmente, tinha o costume de tomar banho na nossa piscina. Eles pensavam que eram astutos, que eu nunca desconfiaria. Mas, como todas as mentiras, a verdade encontrou seu caminho até mim. E sabe o que eu fiz depois de descobrir? Preparei uma surpresa que ela jamais esqueceria. Coloquei centenas de pequenos convidados embaixo d'água, prontos para recebê-la. Mas antes de seguir com a história, me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoraria saber. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Carol, tenho 42 anos, e durante muito tempo, pensei que tinha a vida dos sonhos. Eu era uma médica cardiologista bem-sucedida, com uma carreira sólida e uma paixão pelo que fazia. Ao meu lado, Pietro, meu marido, com quem compartilhei 5 anos de casamento. Ele era arquiteto, charmoso e bem-sucedido, sempre tinha as palavras certas para conquistar qualquer pessoa. Juntos, éramos admirados pelos amigos, considerados o casal perfeito. Tínhamos uma casa linda, dos nossos sonhos, com uma piscina que parecia saída de uma revista de decoração. Todos olhavam para nós e viam a perfeição. Mas a perfeição, como aprendi da pior maneira, muitas vezes é apenas uma fachada bem construída. Minha rotina era implacável, plantões intermináveis no hospital, cirurgias de emergência, consultas que se estendiam até altas horas da madrugada. Pietro sempre foi compreensivo com isso. Dizia que admirava minha dedicação e que se orgulhava de ter uma esposa tão determinada. Quando eu chegava em casa, exausta, ele estava lá. Com um sorriso acolhedor, uma massagem nos ombros e um jantar pronto. Era o marido exemplar. Ou pelo menos foi o que eu pensei por tanto tempo. Mas a primeira vez que algo me pareceu estranho foi numa terça-feira chuvosa. Cheguei mais cedo do hospital, por volta das 18 horas, algo raríssimo na minha agenda. Ao estacionar na garagem, notei que as luzes da área da piscina estavam acesas, o que era usual para um dia cinzento como aquele. Entrei pela porta da cozinha e chamei por Pietro, mas não obtive resposta. Caminhei até a sala e, através da porta de vidro que dava para o quintal, vi uma cena que me deixou confusa. Havia 2 toalhas estendidas nas cadeiras da piscina, ainda úmidas, e a água da piscina apresentava pequenas ondulações, como se alguém tivesse acabado de sair. Quando Pietro apareceu, vindo do banheiro com o cabelo molhado, questionei sobre as toalhas. Resolvi dar uma nadada rápida para relaxar. Ele disse, beijando minha testa com naturalidade. Você sabe como o trabalho está estressante? Aceitei a explicação, mas algo não se encaixava. Pietro nunca havia sido muito fã de natação, sempre preferia academia, e 2 toalhas para uma pessoa? Quando perguntei, ele riu e disse que havia usado uma para o cabelo e outra para o corpo. Fazia sentido, ou pelo menos eu quis acreditar que fazia. Nas semanas seguintes, pequenos detalhes começaram a formar um padrão perturbador. Pietro desenvolveu um súbito interesse obsessivo pela manutenção da piscina. Limpava os filtros diariamente, aspirava o fundo mesmo quando a água estava cristalina, trocava os produtos químicos com uma frequência excessiva. Para um homem que antes mal prestava atenção à área externa da casa, aquela dedicação era no mínimo suspeita. Uma noite, ao chegar do plantão às 2 horas da manhã, senti um aroma diferente no ar. Não era meu perfume, nem os produtos de limpeza habituais. Era algo floral, delicado, feminino. Comentei com Pietro na manhã seguinte, de forma casual. Mudou alguma coisa na casa? Senti um cheiro diferente ontem. Ele mal levantou os olhos do jornal. Deve ser o novo amaciante que a diarista começou a usar. Mas eu sabia que nossa diarista vinha apenas às quintas-feiras, e aquilo havia sido numa terça. Mais uma mentira para a crescente lista de inconsistências. O comportamento de Pietro também mudou de forma sutil, mas perceptível. Antes, quando eu chegava dos plantões noturnos, ele me recebia com beijos carinhosos, perguntava sobre meu dia, demonstrava interesse genuíno pelos casos que eu havia atendido. Agora, mal erguia a cabeça quando eu entrava,
Murmurava um oi distraído e voltava a mexer no celular. Quando eu tentava conversar, ele desconversava ou dizia estar cansado. Suas saídas também se tornaram mais frequentes e vagas. Vou encontrar uns clientes. Preciso ver um terreno. Reunião com fornecedores. Sempre desculpas plausíveis, mas que começaram a soar fabricadas. E havia os telefonemas misteriosos. Quando o celular tocava, ele se afastava para atender, falando em voz baixa, às vezes rindo de forma que eu não ouvia há meses, direcionada a mim. Uma noite, eu estava em casa sozinha, com um raro tempo livre, e decidi que ocuparia a mente com algo. Resolvi fazer uma faxina daquelas que a gente vive adiando. Peguei alguns produtos de limpeza e fui até o banheiro externo, aquele ao lado da piscina que quase nunca era usado. Assim que empurrei a maçaneta, senti o cheiro do desinfetante antigo e a leve umidade que tomava conta do ambiente. Comecei a ajeitar toalhas, tirar o tapete, a lixeira, e foi quando, sem querer, olhei para o chão do box. Meus olhos demoraram alguns segundos para registrar o que vi. No ralo, enroscados como provas teimosas, estavam alguns fios de cabelo, loiros, claros, compridos, nada parecido com os meus, que são castanhos escuros, grossos e bem mais curtos. Naquele instante, meu corpo congelou. Foi como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Com as mãos trêmulas, abri o armário inferior, procurando um pano velho, tentando me convencer de que estava ali apenas para limpar, apenas isso. Mas o que encontrei dentro do armário me tirou o chão. 3 pequenos objetos deixados como migalhas de uma história paralela que eu não conhecia. Um biquíni vermelho que nunca foi meu, de cor vibrante e tecido ainda úmido. Um frasco de perfume com um aroma adocicado que eu nunca havia usado. E, por fim, um pequeno brinco dourado, delicado, daqueles que parecem esquecidos propositalmente. Fiquei ali parada, observando aqueles objetos como se fossem fantasmas materiais de uma verdade que eu não queria encarar. Meu peito pesava, a respiração falhava e, mesmo assim, eu não conseguia me mover. Cada detalhe daqueles pertences dizia tudo o que Pietro nunca teve coragem de dizer. Você está sendo traída. A dor que senti foi imediata. Era confirmação do que, no fundo, eu já pressentia, mas me recusava a aceitar. E ali, naquele banheiro esquecido, entre cheiros estranhos e provas indiscutíveis, percebi que minha vida tinha acabado de mudar. O impacto foi imediato. Uma mistura de fúria e incredulidade ardia dentro de mim. Há quanto tempo aquilo estava acontecendo? Desde quando a minha casa, o lar que construí com tanto carinho, havia se tornado o cenário de uma traição descarada? E Pietro, o homem em quem eu havia confiado cegamente, o marido que me prometeu fidelidade, agora era um estranho, um canalha. Apertei o frasco de perfume com força, como se quisesse esmagá-lo. Meu primeiro instinto foi sair e enfrentá-lo imediatamente, jogar aqueles objetos na cara dele, exigir explicações, gritar se fosse necessário. Mas então algo me deteve. Se eu explodisse naquele momento, a traição terminaria da forma mais previsível. Pietro negaria, inventaria desculpas baratas. Talvez até tentaria virar a situação para me fazer parecer louca ou até culpada, né? Homem tem o dom de fazer isso para se safar do erro. Ele se faria de vítima, juraria que tudo era um mal-entendido e, no final, a história poderia terminar sem o castigo que ele realmente merecia. Não, aquilo era muito pouco. Pietro não merecia uma simples discussão. Merecia algo muito maior, algo que o fizesse arrepender-se de cada noite de traição, de cada risada zombeteira que compartilhou com aquela mulher às custas da minha confiança. Eu sempre acreditei que o pior de uma traição era a sensação de ter sido feita de boba. Saber que, enquanto eu trabalhava noites inteiras para assegurar uma vida confortável, Pietro se divertia com outra mulher dentro da minha própria casa. Nos dias seguintes, mantive-me aparentemente normal. Cumprimentava Pietro pela manhã, saía para o trabalho, voltava nos horários habituais, mas por dentro eu fervia. Cada sorriso falso que ele me dirigia, cada como foi seu dia, amor, hipócrita, alimentava minha sede de justiça. Em uma manhã, despertei bem antes do sol tocar as janelas. O quarto ainda estava escuro e tudo parecia calmo demais para o turbilhão que eu carregava dentro do peito. Virei o rosto e observei Pietro dormir profundamente ao meu lado, respirando de maneira leve.
Se alguém o visse ali, jamais imaginaria o tipo de homem que ele era de verdade. Por 3 anos, eu acreditei estar dividindo a vida com um parceiro, alguém confiável, leal, que me esperava em casa enquanto eu passava noites inteiras no hospital. Mas agora, olhando para ele sob uma nova luz, tudo que eu conseguia enxergar era um traidor. Alguém que arquitetava mentiras com a mesma facilidade com que sorria. E pior, ele estava certo de que jamais seria descoberto. Ele estava tranquilo, certo de que a amante, aquela que se sentia à vontade o bastante para nadar na minha piscina, poderia voltar a qualquer momento para se divertir mais um pouco. Foi aí que, num silêncio amargo, uma ideia se formou dentro de mim. Eu iria devolver um pouco do veneno que ele havia me servido. Iria fazer uma surpresinha para a amante dele. Durante meu horário de almoço, dirigi até uma loja de aquarismo especializada que ficava do outro lado da cidade. Era um estabelecimento grande, com tanques enormes, cheios de peixes exóticos e um setor dedicado a anfíbios. O atendente, um rapaz jovem com piercing na orelha, me cumprimentou com entusiasmo. Posso ajudar em alguma coisa? Estou montando um projeto especial, disse, mantendo meu tom profissional. Preciso de girinos de rantouro, muitos girinos. Ele arqueou as sobrancelhas. Quantos exatamente? Umas 300 unidades pelo menos. Nossa, é para um lago muito grande. Sorri. Algo assim. Ele me conduziu até os tanques dos fundos, onde centenas de girinos nadavam em água turva. Eram maiores do que eu esperava, alguns já começando a desenvolver as patas traseiras, perfeitos para o que eu tinha em mente. Vou levar todos estes aqui, disse, apontando para o tanque mais cheio. E queria ver se vocês têm algumas rãs adultas também. O rapaz ficou ainda mais intrigado, mas seu profissionalismo impediu que fizesse mais perguntas. Minutos depois, eu estava carregando uma caixa térmica cheia de girinos e 2 sacos plásticos com água, cada um contendo uma rã touro adulta impressionante. Eram animais grandes, com cerca de 20 centímetros, de cor escura e aparência nada simpática. No caminho de casa, parei em uma loja de materiais de piscina e comprei uma lona preta opaca, daquelas usadas para cobrir piscinas durante o inverno. Precisava garantir que minha surpresa permanecesse oculta até o momento certo. Cheguei em casa antes de Pietro, que estava numa reunião com clientes. Rapidamente levei minhas aquisições para o quintal. O coração batia forte enquanto eu despejava os girinos na piscina. Eles se espalharam pela água como pequenos torpedos escuros, alguns ficando no fundo, outros nadando próximo à superfície. Em seguida, com mais cuidado, soltei as 2 rãs adultas. Elas flutuaram por um momento antes de mergulhar, desaparecendo nas profundezas azuis. A piscina parecia normal à primeira vista. A água continuava límpida e convidativa. Apenas um olhar mais atento revelaria as sombras que se moviam sob a superfície. Cobre tudo com a lona preta, prendendo as bordas. Para qualquer observador casual, a piscina estava apenas protegida para uma limpeza ou manutenção. Quando Pietro chegou, por volta das 19 horas, encontrou-me na cozinha preparando o jantar como se fosse um dia qualquer. Por que cobriu a piscina? Perguntou, visivelmente contrariado. Tem previsão de chuva forte para os próximos dias? Menti com naturalidade. Não quero que acumule sujeira. Você mesmo sempre diz como é importante manter a água limpa. Ele pareceu aceitar a explicação, mas viu descontentamento em seus olhos. Provavelmente já havia combinado outro encontro com Isabel e agora teria que cancelar ou encontrar outro local. Durante o jantar, fiz questão de mencionar casualmente que teria um plantão extra na quinta-feira à noite. Vão precisar de mim para uma cirurgia complexa, disse, observando sua reação. Provavelmente só voltarei na sexta de manhã. O alívio em seu rosto foi evidente, embora ele tentasse disfarçar. Que pena, amor, mas você sabe como me orgulho do seu trabalho. Hipócrita! Eu quase podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, planejando como aproveitar minha ausência. Na quinta-feira, vesti meu jaleco médico, como sempre, e me despedi de Pietro com um beijo no rosto. Até amanhã, querido. Não me espere acordado, ele murmurou algo sobre ficar em casa assistindo um filme, mas eu sabia qual seria sua verdadeira programação. Dirigi até o hospital.
Cumpri algumas horas de plantão para estabelecer um álibi e depois estacionei meu carro numa rua paralela à minha, onde tinha visão da entrada da casa sem ser vista. Não precisei esperar muito. Por volta das 21h30, um Civic prata parou em frente ao portão. Isabel desceu do carro usando um vestido curto branco, que mais parecia uma segunda pele. Carregava uma bolsa de praia colorida e caminhava com a confiança de quem se sentia dona da situação. Pietro a recebeu na porta com um abraço caloroso. Mesmo à distância, eu podia ver a intimidade entre eles. A forma como se tocavam, como riam juntos, era revoltante, mas também era combustível para minha determinação. Eles entraram na casa e as luzes da sala se acenderam. Consegui vê-los através das janelas, conversando, bebendo vinho, agindo como um casal apaixonado. Meu estômago embrulhava, mas eu me mantive firme. A vingança estava próxima. 20 minutos depois, as luzes do quintal se acenderam. Era a hora do show. Pietro apareceu na área da piscina carregando 2 taças de vinho e um balde com gelo. Isabel veio logo atrás, já trajando o tal biquíni vermelho que eu havia visto naquela tarde fatídica. Ela caminhava rebolando, claramente se exibindo, achando-se a própria sedução em pessoa. Finalmente! Exclamou Isabel, esticando os braços. Estava louca para voltar aqui. Pietro colocou as bebidas na mesinha ao lado da piscina e começou a retirar a lona que cobria a água. Pensamos que íamos ter que cancelar por causa dessa proteção, mas consegui tirar sem que a Carol percebesse, disse Pietro. Isabel riu daquele jeito debochado que eu já conhecia. Ela é mesmo muito ingênua, não é? Uma médica tão inteligente, mas não consegue perceber o que acontece na própria casa. É melhor assim, disse Pietro, dobrando a lona. Facilita a nossa vida. Eles brindaram e Isabel começou a descer lentamente pela escada da piscina. A água estava na temperatura perfeita e ela suspirou de prazer ao mergulhar o corpo. Que delícia! Gritou, nadando de costas. Essa piscina é um sonho. Foi então que começou a diversão. Isabel estava se exibindo, fazendo movimentos graciosos na água, quando sentiu algo roçar em sua perna. No início, não deu importância. Piscina sempre tem pequenos detritos, folhas, coisas assim. Mas então sentiu novamente. E mais outra vez. Pietro chamou com um tom ligeiramente preocupado. Tem alguma coisa estranha na água. Ele estava reclinado numa cadeira, admirando que tipo de coisa. Não sei. Parece que tem algo mexendo aqui embaixo. Pietro se levantou e caminhou até a borda da piscina, tentando enxergar através da água. A iluminação submersa estava ligada, mas, mesmo assim, era difícil ver detalhes no fundo. Isabel continuou nadando, mas seu desconforto era crescente. Pequenas coisas continuavam tocando seu corpo. Pernas, braços, barriga. Eram toques suaves, mas constantes e perturbadores. Tem certeza de que não tem nada de errado com essa piscina? Perguntou, parando de nadar e ficando em pé na parte mais rasa. Foi nesse momento que ela viu. Um girino passou nadando bem na sua frente, seguido por outro e mais outro. Seus olhos se arregalaram de horror. Meu Deus! Gritou, tentando se afastar. Tem coisas nadando aqui. Pietro correu para o painel de controle e aumentou a potência das luzes subaquáticas. O que se revelou era um verdadeiro pesadelo. Centenas de girinos nadavam em todas as direções e 2 rãs enormes flutuavam calmamente próximas ao filtro. O grito de Isabel ecoou por todo o bairro. Ela tentou correr para a escada, mas escorregou no fundo da piscina e caiu de volta na água, agora em pânico total. Os girinos, assustados com a agitação, começaram a nadar mais freneticamente. Uma rã enorme assustada pulou em sua cabeça, criando um verdadeiro tumulto aquático. Me tira daqui! Berrou, engolindo água e torcendo. Pietro, pelo amor de Deus! Pietro estava paralisado na borda, tentando processar o que via. Como aqueles animais haviam chegado lá e quando? Foi nesse momento de caos total que eu fiz minha entrada triunfal. Caminhei calmamente pelo quintal, como se estivesse chegando do trabalho numa noite qualquer. Minhas mãos estavam cruzadas atrás das costas e um sorriso sereno decorava meu rosto. Boa noite, disse com a voz doce como mel.
Como estão se divertindo na minha piscina? Isabel, que estava tentando desesperadamente sair da água enquanto era perseguida por girinos, congelou ao me ver. Seus olhos se arregalaram ainda mais. Por um momento, ela parou de se debater, apenas me encarando com uma expressão de choque absoluto. Pietro, por sua vez, ficou branco como papel. Sua boca se abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. Surpresos em me ver, continuei, dando alguns passos em direção à piscina. Imaginavam que eu estaria no hospital a noite toda, não é mesmo? Isabel finalmente conseguiu chegar até a escada e saiu da água aos tropeços, tossindo e cuspindo. Seu corpo tremia, tanto de frio quanto de terror, e pequenos girinos ainda se debatiam em seus cabelos. Você é louca! Gritou, tentando tirar os animaizinhos de si. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Inclinei a cabeça, como se estivesse considerando a pergunta sinceramente. Que tipo de pessoa faz isso? Bem, eu diria que é o tipo de pessoa que descobriu o marido traindo na própria casa há 6 meses. O tipo de pessoa que ouviu os dois rirem da sua cara enquanto aproveitavam tudo que ela trabalha para manter esse tipo de pessoa. O rosto de Isabel passou do branco ao vermelho e então de volta ao branco. Ela olhou para Pietro, esperando que ele dissesse alguma coisa, que negasse, que explicasse. Mas ele continuava mudo, encarando o chão. Pietro! Ela chamou com a voz trêmula. Ele finalmente ergueu os olhos. Primeiro para ela, depois para mim. Carol, eu posso explicar? Soltei uma risada genuína. Explicar? Não precisa explicar nada. Já sei de tudo. Sei que vocês se encontram aqui há meses. Sei que vocês riem de mim pelas minhas costas. Sei que ela se sente à vontade para zombar de mim enquanto nada na piscina que eu pago. Isabel abriu a boca para protestar, mas eu continuei. E você? Disse, apontando para ela. Deve estar se perguntando como eu descobri. Bem, querida, médicos são pessoas observadoras por natureza e depois de um tempo, fica difícil ignorar os sinais, principalmente quando vocês são tão descuidados. Você acha mesmo que eu não ia ver seu biquíni, seu perfume no meu banheiro? Peguei uma das toalhas que estavam na cadeira e joguei aos pés de Isabel. Se vista e saia da minha casa agora. Ela pegou a toalha rapidamente, cobrindo o corpo, mas hesitou. E as minhas coisas? Que coisas? Olhei na direção da mesa onde seus pertences estavam. Ah, isso! Caminhei até lá. Peguei a bolsa dela e a joguei dentro da piscina, onde começou a afundar lentamente entre os girinos. Pronto, agora você não tem mais motivo para ficar. Ela olhou para mim, furiosa. Você não pode fazer isso! Gritou. Posso e acabei de fazer. Agora saia ou chamo a polícia. Vou dizer que tem uma intrusa na minha propriedade. Isabel olhou mais uma vez para Pietro, esperando que ele a defendesse, mas ele continuava imóvel. Com o último olhar de ódio na minha direção, ela pegou o vestido do chão e saiu correndo em direção ao carro, ainda molhada e descalça. Pietro e eu ficamos sozinhos, apenas com o som dos girinos se movendo na água e o eco distante do carro de Isabel acelerando na rua. Carol, Pietro começou com voz hesitante. Podemos conversar sobre isso? Caminhei até onde ele estava e me posicionei bem na sua frente, encarando diretamente nos olhos. Conversar sobre o quê, Pietro? Sobre como você me traiu durante meses na minha própria casa? Sobre como vocês riram da minha cara enquanto eu trabalhava para sustentar nossa vida? Sobre como você jogou fora 5 anos de casamento por uma aventura com uma personal trainer? Ele engoliu seco. Eu não queria que fosse assim. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu, repeti, assentindo sarcasticamente. Que conveniente. E aconteceu na nossa cama também? Ou vocês tinham classe suficiente para usar o quarto de hóspedes? Pietro fechou os olhos. Carol, por favor, responda a pergunta. Nossa cama. Ele sussurrou. A confissão me atingiu como um soco no estômago, mas não deixei transparecer. Entendo. E durante esse tempo que você me traía, você alguma vez sentiu remorso? Alguma vez pensou em confessar? Ou estava se divertindo demais às minhas custas? Ele não respondeu.
Vou interpretar seu silêncio como estava me divertindo demais, disse, caminhando até a mesa onde estavam as taças de vinho. Peguei uma delas e a atirei na piscina, onde se desfez entre os girinos. Sabe o que mais me deixa furiosa, Pietro? Não é nem a traição em si, é a forma como vocês me subestimaram. Pietro baixou a cabeça derrotado. Carol, por favor. Sua voz saiu arrastada. Eu errei. Mas podemos resolver as coisas. Sorri e apontei para a água. Não tem nada para resolver. Você vai embora e levará um pedacinho desta piscina com você. Ele me olhava com a testa franzida, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio entre nós era denso, quase palpável. Eu me levantei sem dizer nada e entrei na casa. Quando voltei, trazia algo nas mãos que ele definitivamente não esperava. Um pequeno aquário de vidro transparente, com dezenas de girinos nadando devagar, como se fossem cúmplices silenciosos da cena que estava prestes a acontecer. Pietro arregalou os olhos confuso. O que é isso, pelo amor de Deus? Me aproximei até que ele estivesse perto bastante para pegar o aquário e, sem hesitar, entreguei a ele de forma firme e simbólica. São seus novos colegas de viagem. Leva com você quando sair daqui. Ele segurou o vidro com as duas mãos, perplexo. Você tá brincando, né? Cruzei os braços e soltei uma risada seca. Longe disso. Lembra o quanto você implicava com a limpeza da piscina? Pois é, agora vai levar um pedacinho dela com você. Ele olhou para dentro do aquário e depois para mim, como se não soubesse se sentia raiva, vergonha ou simplesmente medo do que viria a seguir. Carol, para com isso. Não é hora para ficar de teatrinho. Me aproximei um pouco mais, fria e decidida. Isso aqui não é teatro. Isso é um ponto final. E você vai fazer o seguinte, vai pegar a mochila que tá ali na cadeira, guardar suas coisas e sair da minha casa hoje, sem fazer cena, sem desculpas. Pietro manteve o maxilar tenso, como se quisesse explodir, mas tentando manter o controle. Você tá falando sério mesmo? Inclinei a cabeça na direção da porta e falei com a calma de quem já suportou demais. Se não sair por vontade própria, eu chamo a polícia e explico que tem um homem aqui que se recusa a sair da casa da ex-esposa. Por um breve momento, achei que ele fosse argumentar. Vi os olhos dele se moverem rápido, buscando brechas, tentando virar o jogo, como sempre fazia. Mas ali, naquele instante, ele percebeu que não tinha mais nenhum poder sobre mim. Estava tudo terminado. Sem dizer mais nada, ele abaixou o aquário no chão, virou as costas e entrou no quarto. Eu fiquei ali parada no corredor, braços cruzados, escutando o barulho apressado das gavetas sendo abertas e fechadas. Zíper subindo, cabides batendo. Alguns minutos depois, ele reapareceu com a mochila pendurada no ombro. A mesma expressão amarga de quem finalmente entendeu que perdeu na porta. Antes de sair, ele me lançou um olhar ressentido. Um dia você vai se arrepender disso. Dei um meio sorriso com a tranquilidade de quem se reencontrou. Acho muito difícil. Ele não disse nada, apenas segurou o aquário contra o peito e saiu. A porta se fechou com um estrondo seco, e o som ecoou pela casa como um ponto final. De repente, tudo ficou quieto. Tão quieto que até meus próprios pensamentos pareciam mais altos. Fui até a varanda e parei diante da piscina. A água antes turva refletia as luzes suaves do jardim. Estava calma, serena. Pela primeira vez em muito tempo, senti que eu também estava assim por dentro. Fechei os olhos e respirei fundo. Toda a mentira acabou. Finalmente. Do lado de fora, a noite estava fria. Pietro caminhava pela calçada vazia, arrastando os pés. Numa mão, sua mochila meio aberta e, na outra, o pequeno aquário com girinos. O vidro balançava levemente e os movimentos lentos das criaturinhas pareciam zombar do que ele se tornará. Um homem expulso, humilhado, forçado a levar consigo um símbolo do próprio descaso. O vento gelado batia em seu rosto e eu sabia com todas as minhas forças que aquela cena ficaria marcada para sempre na memória dele. Não pelo objeto em si, mas pelo significado. O aquário não era só um troféu da vergonha, era um lembrete claro de que a sujeira que ele espalhou voltou para ele no momento mais solitário da madrugada. E eu fiquei ali, sentindo o coração bater mais leve,
como se tivesse me livrado de um peso enorme. Às vezes, a liberdade chega assim, sem gritos, sem plateia, só com a porta batendo e um silêncio que finalmente faz sentido. Ele achou que teria para onde correr, que no meio do caos, ao menos Isabel abriria os braços. Afinal, ela fazia tanta questão de se mostrar disponível enquanto tudo ainda era segredo. Mas foi só ilusão. Quando Pietro chegou à porta dela, já passava da meia-noite. Bateu com força, como quem espera abrigo ou redenção. Do outro lado, ouvi passos nervosos. A porta se abriu apenas o suficiente para mostrar metade do rosto dela, iluminado pela luz amarela da sala. Sem sorrisos, sem charme, apenas irritação pura. O que você quer aqui? A voz dela saiu afiada e a corrente de segurança impediu qualquer tentativa dele de entrar. Ele tentou manter a postura, mesmo com os ombros caídos e o aquário ainda ridiculamente preso nas mãos. Isabel, eu não tenho para onde ir. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Agora não tem, né? Engraçado, quando era para me defender, para me proteger daquela cena absurda, você não tinha nada a dizer. Pietro desviou os olhos envergonhado. Ela descobriu tudo. Me chutou de casa, jogou girinos em mim. Isabel, girinos. Você acha que eu estou bem? Ela arqueou uma sobrancelha. E eu com isso? Você acha que foi agradável para mim sair daquele jeito, com cabelo grudado e gente rindo pelas costas? Eu quase tive um ataque do coração na piscina. Ele rebateu desesperado. Só preciso de um canto, uma noite. Amanhã eu penso no resto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, mas o olhar dizia tudo. Você acha mesmo que eu vou acolher um homem que virou piada, que foi chutado da própria casa e chegou aqui com cheiro de cloro e um aquário ridículo na mão? Ele não respondeu. Não precisava. O peso da vergonha já estava colado na pele. Isabel deu um passo à frente firme e empurrou seu peito com a ponta do dedo, como quem varre algo que não quer nem perto. Vá embora, Pietro, some da minha frente, ela falou irritada. A porta se fechou com força e lá ficou ele, no corredor do prédio, encarando o tapete da entrada, como se aquilo fosse o único chão que lhe restava. Com um suspiro pesado, pegou o celular e ligou para a única pessoa que ainda lhe restava. Mãe, posso passar a noite aí? Pietro chegou na porta da casa da mãe por volta das 2 horas da manhã. Estava encharcado, tremendo, com a mochila nas costas e aquele aquário ainda nas mãos. Sentindo o peso do silêncio da rua, o vento gelado batendo no rosto, mas nada doía tanto quanto o orgulho ferido. Ele tocou a campainha com hesitação, rezando para a mãe dele não estar dormindo. Depois de alguns segundos, ouviu o rangido dos chinelos pelo chão da sala. A porta se abriu devagar e lá estava ela, com aquele roupão antigo azul claro, o cabelo todo bagunçado e o olhar desconfiado. Ela o encarou por 2 segundos, depois cruzou os braços. De novo. Não. Pietro. Foi no bar ou no cassino dessa vez? Pietro revirou os olhos. Mãe, eu só preciso entrar. Só isso. Depende, que diabo é isso? A mãe apontou para o aquário com girinos, claramente tentando entender se o filho havia enlouquecido de vez. Pietro fechou os olhos um instante, respirando fundo antes de responder. Carol me descobriu. Ela ficou quieta por um momento e ele achou que talvez fosse por pena. Lê do engano. Ela soltou uma risada que começou baixinha e logo virou gargalhada. Gargalhada mesmo daquelas que fazem a pessoa se dobrar e chorar de tanto rir. Ela segurou a barriga, tropeçou no próprio riso e teve que se apoiar no batente da porta. Ah, meu filho, você é uma piada pronta, disse entre uma risada e outra. Mas que raio de situação é essa? Você chega aqui feito um cachorro molhado e ainda traz isso. Apontou com o queixo pro aquário. Girinos, mãe. São girinos. Ela riu mais ainda. Girinos. Ah, meu Deus. Esse é o castigo mais criativo que eu já vi na vida. Pietro revirou os olhos. Você vai me ajudar ou não? A mulher suspirou, negando com a cabeça, ainda com um sorriso nos lábios. Entra, anda, mas você vai me contar essa história direitinho. Pietro entrou e se deixou cair no sofá enquanto sua mãe ia à cozinha e voltava com uma xícara de chá para ela. A ver, me explica, disse ela,
sentando-se à sua frente. Pietro passou a mão pelo rosto irritado. Carol descobriu tudo, a infidelidade, Isabel, as noites na piscina. E em vez de simplesmente me expulsar, ela decidiu transformar minha vida em um inferno. Sua mãe o ouviu com atenção enquanto ele contava tudo. Os girinos, as rãs, o pânico de Isabel, o momento em que eu apareci triunfante. Quando ele terminou, ela voltou a rir. Bem merecido, de verdade. Você pensou que ia sair impune? Pietro murmurou algo ininteligível e deixou o aquário sobre a mesa. Não sei o que fazer com esses bichos. Sua mãe pegou o aquário e observou os girinos nadando com calma. Vamos soltá-los na lagoa. Pelo menos algo bom pode sair da sua tolice. Apesar de estar completamente exausto, Pietro sabia que não podia simplesmente deixá-los ali. Assim, os dois saíram de casa e caminharam até uma lagoa próxima. O ar era fresco e a água refletia a tênue luz dos postes distantes. Sem hesitar, sua mãe pegou o aquário e despejou os girinos na água. Pronto, pelo menos eles têm um futuro melhor que o seu. Pietro não respondeu, apenas ficou ali olhando a água, pensando em tudo o que havia perdido. O tempo passou e com ele fui me reencontrando. Comecei aos poucos, troquei as cortinas, pintei as paredes, dei adeus aos móveis antigos que carregavam lembranças demais. A piscina que antes foi palco da minha dor não ficou. Mandei demolir. No lugar nasceu um jardim cheio de flores, uma rede sob a sombra de uma jabuticaba e um banco onde gosto de sentar para ler ou simplesmente não pensar em nada. Criei um espaço só meu, um refúgio onde me sentia segura e leve de novo. Me permiti conhecer novas pessoas, aceitei convites, fiz amigos, redescobri o prazer de viver sem dar satisfação a ninguém. Era como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. E quanto ao Pietro, ele acabou ficando onde sempre teve medo de parar, estagnado, sem dinheiro para alugar um canto só dele, sem coragem de olhar nos olhos das pessoas que antes o elogiavam e agora sussurravam pelas costas. Continuou morando com a mãe, afundado no mesmo sofá dia após dia, e ela, com aquele jeito direto que sua mãe tem, olhava para ele e soltava, entre um gole de café e outro. Fez por merecer, meu filho. Fez por merecer. E foi assim que tudo se encerrou, com mágoa, uma boa dose de vingança e alguns pequenos girinos ganhando uma nova chance. Eu encontrei meu caminho, reconstruí minha vida com dignidade. Pietro, por outro lado, teve que encarar as consequências de tudo o que fez, sem desculpas, sem esconderijos. No fim das contas, a vida segue. Mas me diga uma coisa, quem saiu ganhando nessa história? Os pequenos girinos libertos ou o homem que perdeu tudo por não saber valorizar o que tinha? Deixa aqui nos comentários o que você acha. E se esse tipo de história te prende, te faz refletir ou até te arranca um sorriso vingativo, já se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. Até breve!